Irmãos, esse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses é o capítulo que aborda as características de um obreiro segundo a vontade de Deus, né? Lógico que ele não traz com essa expressão, né, com essa entonação, mas Paulo, ele se apresenta, ele se auto-apresenta e apresenta também os seus cooperadores, Silvano e Timóteo, dizendo o que movia o coração desses três apóstolos, né? Eu digo três apóstolos porque Paulo é o apóstolo do Cordeiro, um dos 12, mas Silvano e Timóteo eram cooperadores do apóstolo Paulo e não raras vezes fazia a vez do apóstolo quando representava o apóstolo numa dada missão incumbida pelo próprio Paulo, né? Então, Paulo falando acerca de si mesmo, acerca de Silvano e Timóteo, ele expõe aqui o coração deles, e nós então tomamos esses obreiros, Paulo, Silvano e Timóteo, como sendo modelos adequados de líderes, né? Ou seja, como essa carta é uma carta muito pessoal, é uma carta que Paulo, ele quase, pelo menos até o capítulo 2, quase não imprime nenhum teor teológico. Ele mais vai falando, elogiando a igreja de Tessalônica, no capítulo 1, dizendo que era uma igreja constituída de pessoas que se entregaram à palavra, que acolheram a palavra com avidez, e em cujo coração a palavra produziu os frutos necessários. Então ele vai falando de modo muito pessoal acerca da igreja, o que nós então tomamos essa igreja como sendo uma igreja adequada, naquilo que Paulo elogia esses irmãos. No capítulo 2, de modo pessoal também, ele vai falando o que motivava o seu coração enquanto um apóstolo do Cordeiro. E aí nós vimos aqui, já há umas 2 ou 3 semanas, falando acerca do coração de um apóstolo, nós estendemos essas características a todo e qualquer líder da igreja de Jesus Cristo. Ou seja um apóstolo, seja um pastor, seja um missionário, seja um pregador, seja um profeta, seja um mestre, seja qualquer pessoa que esteja na função de trabalhar junto ao povo de Deus, baseado no chamamento de Deus. Alguém que teria recebido de Deus esse chamamento de ser um despenseiro de Deus. Então é isso que nós estamos trabalhando no capítulo 2. Ou seja, usamos o capítulo 2 para, a partir das características do apostolado de Paulo e também dos seus cooperadores, extrair as características para falar de qualquer líder que tenha, de fato, o desejo de realizar a obra de Deus como ela, de fato, deve ser, né? Por que eu digo realizar a obra de Deus como, de fato, ela deve ser? Ora, porque, infelizmente, se por desconhecimento, se por ignorância, e algumas vezes percebe-se que há má fé, mas não queremos ser juiz dessas questões, o fato é que se faz muito a obra de Deus baseado em outros sentimentos. Ou seja, o que impulsiona o servo de Deus, o ministro de Deus, o pastor, o presbítero, evangelista, missionário, seja o que for, a realizar a obra de Deus, não raras vezes se percebe por meio das palavras, por meio o próprio modus operandi de conduzir a obra de Deus, se percebe motivos obscuros, não é? Motivos impuros. Paulo aqui nesse capítulo 2, ele trata de alguns pontos importantes. Primeiro, que ele coloca o seu próprio coração à prova. Ele diz: Deus nos aprova, ou nos aprovou, ao nos conceder a sua palavra. Ele está dizendo que quando Deus entregou a sua palavra a ele, o apóstolo Paulo, é certo que Deus não teria entregue a qualquer pessoa, né? Deus, ele usa o critério de entregar a sua palavra a alguém que, antes de receber essa palavra, já fora aprovado por Deus. Lógico que nós falamos aqui muito na semana passada o fato de que quando alguém diz eu recebi a palavra de Deus,
né? Porque todos vão dizer que receberam de Deus alguma coisa. Qual é o líder que vai chegar? Pessoal, eu não recebi nada de Deus, não tenho nada de Deus para passar para vocês. Ora, se ele disser isso, ninguém vai ouvir as suas orientações.